Boa noite, meninos. Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o site Guia de Linguagens, www.guiadelinguagens.com.br. Estou aqui para trabalhar com vocês mais um aspecto da literatura brasileira. Agora veremos a poesia Arcade, dentro do arcadismo ou neoclassicismo, a vertente épica. E, dentro da vertente épica, a produção mais importante, a poesia indianista. Observem bem, ao analisar a produção de um texto, verbal ou não verbal, literário ou pictórico, devemos considerar basicamente, primordialmente, esses aspectos: as condições de produção de texto e os sujeitos envolvidos nessa produção. Durante o século XVIII, no Brasil, ocorreu a produção de uma poesia épica. A poesia épica voltada para a exaltação da cidade de Vila Rica, feita pelo poeta mineiro Cláudio Manoel da Costa, e dentro do arcadismo, a produção de uma poesia épica retratando a figura do índio. As primeiras produções a retratar a figura do índio. Porém, essas produções épicas de caráter indianista, a repercussão imediata não foi aqui no Brasil. Porque os produtores de texto, os sujeitos envolvidos na produção, eram brasileiros, mas que estavam já há algum tempo na Europa. Portanto, a produção tem o olhar de um europeu. São dois autores, dois escritores brasileiros, nascidos no Brasil, nascidos em Minas, o José Basílio da Gama e o Frei José de Santa Rita Durão. Porém, eram dois intelectuais que tinham ido para a Europa há algum tempo e a formação intelectual de ambos se deu na Europa. Portanto, ainda é o olhar de um europeu sobre o Brasil. Não é ainda aquele olhar que veremos depois com vocês no romantismo. O olhar do Brasil sobre o Brasil, o olhar do brasileiro sobre o nosso herói nacional. Portanto, as produções épicas do arcadismo são produções sujeitas a uma condição de produção específica, a produção de brasileiros nascidos aqui, mas já com algum tempo na Europa. Portanto, nós temos dois sujeitos com olhar europeu sobre a realidade brasileira. A produção épica do arcadismo brasileiro tem como principais livros os dois poemas indianistas de José Basílio da Gama, o primeiro, Uruguai, e do Frei Santa Rita Durão, o segundo. Verei com vocês agora o Uruguai de Basílio da Gama. O poema épico de temática indianista Uruguai de Basílio da Gama retrata um fato histórico recente na época. Basílio da Gama abordou um fato acontecido pouco antes da sua publicação, abordando a expulsão da Companhia de Jesus, dos jesuítas da região das Missões, no hoje Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O governo Marquês de Pombal assumiu o governo de Portugal, assumiu o controle do governo português, e uma das principais características, um dos principais pontos do seu governo foi a ruptura com a Companhia de Jesus e a consequente guerra contra a Companhia na América do Sul. E, nesse ponto, ele vai, depois de uma troca de áreas com a Espanha, expulsar a Companhia de Jesus da região dos Sete Povos das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. Esse ponto, esse aspecto histórico, esse fato histórico, Basílio da Gama toma como motivo para o seu poema. Portanto, o poema tem uma temática histórica, como convém à poesia épica, e dentro dessa abordagem histórica, ele representa um drama amoroso. Eu verei com vocês agora, reiterando, o ponto de vista do eu poético, o ponto de vista do autor, retratado pelo eu poético no decorrer do poema, sobre o Brasil, sobre o índio, sobre o nativo brasileiro. E vocês verão que se trata da postura de um brasileiro radicado há algum tempo na Europa, o olhar de um europeu e, ainda mais, o olhar de um europeu dentro da lógica do Marquês de Pombal. Basílio da Gama teve formação na Companhia de Jesus. Com a desgraça da Companhia de Jesus, Basílio da Gama, para fazer média, para fazer moral, para resgatar o prestígio perdido, faz o poema exaltando a figura do Marquês de Pombal, política pombalina, e criticando a Companhia de Jesus. Conseguiu, com isso, tornar-se assessor. Ele conseguiu resgatar o prestígio que ele tinha perdido. No poema, o eu poético criado por Basílio da Gama deixa bem claro, deixa explícito o ponto de vista de Portugal em relação aos seus objetivos, às suas intenções no sul do Brasil e a seus objetivos em relação aos índios do sul do Brasil. Acompanhe comigo a leitura de fragmentos do poema. Por mim te falo, rei, ouve-me, atende, e verás uma vez nua verdade.
Fez os livres o céu, mas se o ser livres era viver errantes e dispersos, sem companheiros, sem amigos, sempre com as armas na mão em dura guerra, ter por justiça a força e pelos bosques viver do acaso, eu julgo que ainda fora melhor a escravidão que a liberdade. Observe, o eu poético deixa bem claro, por mim te fala o rei, a voz é a voz do governo de Portugal. E esse governo, a voz do governo de Portugal, coloca o índio em uma condição secundária, coloca o índio em uma condição subalterna. E deixa bem claro o objetivo dele em relação a esse nativo, ao índio brasileiro. Mas nem a escravidão nem a miséria quer o benigno rei que o fruto seja de sua proteção. Esse absoluto império ilimitado que exercita em vós os padres, como vós vassalos, aqui ele coloca o objetivo final do autor, condenar o domínio que os padres exerciam sobre os reis, condenar o domínio que os padres exerciam sobre os nativos, sobre os índios, e colocando os portugueses como libertadores desses índios, mas deixando bem claro que os índios agora passarão ao domínio da coroa portuguesa. Portanto, Basílio da Gama, no livro Uruguai, exercita a ideologia do Marquês de Pombal, a expansão do Império Português para o sul do Brasil. Na região das Missões, dominada agora pelos portugueses, será construído um forte que possibilitará a ocupação do Rio Grande do Sul. O poema épico Uruguai retrata um fato histórico do século XVIII, um dos principais fatos históricos do século XVIII, a expulsão da Companhia de Jesus da região dos 7 povos das Missões no Rio Grande. Dentro dessa história, dentro do fato histórico, há um drama amoroso, há a narração de um drama amoroso. Observem que todos os textos épicos do Ocidente, dentro do aspecto histórico, que é o mais importante, sempre tem uma história de amor. É uma forma de torná-lo mais poético, mais literário, de dar uma carga dramática a esse fato. Nós temos aí Helena, Ilíada de Odisseia, Penélope aguardando a volta de Ulisses, a morte de Inês de Castro, a amante de Dom Pedro em Os Lusíadas, e no poema Uruguai nós temos a tragédia amorosa da Índia, Lindóia. Lindóia era esposa do líder indígena Cacambo. Esse líder indígena, Cacambo, foi vítima de uma trama do líder da Companhia de Jesus, o Padre Balda. O Padre Balda o assassina de maneira que pareça uma morte natural e articula o casamento de um de seus protegidos com a Índia Lindóia a fim de tomar o controle da tribo. Lindóia, às vésperas das núpcias, tem uma visão e nessa visão ela percebe como o seu amado morreu. Tendo consciência da morte do seu amado, ela também prefere a morte. Essa passagem trágica do livro é uma passagem trabalhada por quase todos os manuais, por quase todo o material de literatura no Brasil. Portanto, o aluno de ensino médio do Brasil tem conhecimento dessa passagem. E eu vou relembrar com vocês, destacando o caráter trágico da morte de Lindóia, a morte por amor, um aspecto que será retomado depois na literatura romântica. A morte de uma Índia, a morte por amor. Vocês reverão, vocês trabalharão novamente. Isso aí em Iracema, por exemplo. Acompanhem comigo a morte de Lindóia. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor, no frio rosto, os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinavam um dia, cheios de morte, e muda aquela língua, que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que, de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Uruguai, Basílio da Gama. Observem que a morte voluntária de Lindóia, ao saber da morte de seu amado, ela prefere a morte. Ela entra no bosque, deita em uma gruta e é picada por uma cobra. O irmão de Lindóia, Caitutu, vai encontrá-la já à beira da morte, ou já morta. Não tem como mais salvá-la. Tanto era bela no seu rosto a morte. Essa morte trágica, essa história trágica de amor, dentro de um poema épico, é uma característica
é uma marca das epopeias, dos poemas épicos tradicionais. Mas a maneira como ela é representada, e principalmente por retratar a figura do índio, já antecipa aquilo que mais tarde veremos no romantismo. Basílio da Gama, Uruguai, o poema épico que retrata o fato histórico, como temática histórica, a guerra contra os 7 povos das Missões no noroeste do Rio Grande do Sul, e dentro dessa história, uma outra história, a história de amor de Cacambo e Lindóia, com um final trágico. Okay? A produção épica do arcadismo brasileiro tem como principais obras Uruguai, de Basílio da Gama, e o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. O primeiro livro, Uruguai, apresenta a guerra, a expulsão dos jesuítas da Companhia de Jesus da região noroeste do Rio Grande, região dos 7 povos das Missões. Dentro desse aspecto histórico, do tema histórico, há um drama amoroso, o drama da Índia Lindóia e seu amado Cacambo. O Uruguai tem outra particularidade. O Uruguai não segue o modelo clássico, rigoroso, implantado por Camões com os Lusíadas, um modelo que é o modelo a ser seguido dentro da literatura épica, da poesia épica em língua portuguesa. O Uruguai não tem a estrutura rigorosa dos 10 cantos, o Uruguai tem apenas 5, o Uruguai não tem a estrutura rigorosa da 8ª rima, as estrofes todas em AB, 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 C e C, rimas alternadas e paralela. O Uruguai tem uma distribuição livre de estrofes e não tem rigorosamente, também obrigatoriamente, todos os versos como decassílabos heróicos. Portanto, o Uruguai já tem uma estrutura mais livre, mais próximo daquilo que o romantismo trabalhará, uma ruptura com o modelo clássico rigoroso. Por outro lado, o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, é um poema elaborado rigorosamente dentro do modelo camoniano. 10 cantos, 8ª rima, decassílabo heróico. A ideologia de ambos, Uruguai e Caramuru, porém, é a mesma. O discurso é o mesmo, é o discurso, é o olhar do europeu, apesar de os autores terem nascido no Brasil, é o olhar do europeu sobre o nativo brasileiro. Portanto, um olhar católico, mais acentuado no Frei Santa Rita Durão. Em Uruguai, tinha um olhar político do Marquês de Pombal. No Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, o olhar católico sobre o nativo. Portanto, para nós, hoje, um olhar preconceituoso, como vocês verão na maneira como o eu poético apresenta o índio, logo no início do poema O Caramuru. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afumado da capital brasílica potente. Do filho do trovão denominado, que o peito do mar sob a fera gente, o valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço, herói, quem nela é forte. O Caramuru, canto 1, estrofe 1. Observem aqui o rigor estrutural de O Caramuru. Assim como em Os Lusíadas, a abertura do poema apresenta o fato e apresenta o herói desse fato. O fato é a chegada ao Brasil de um navegador português, o Diogo Álvares Correia, um dos primeiros navegadores a chegar aqui. Chegando aqui, ele foi feito prisioneiro de uma tribo no litoral da Bahia. Feito prisioneiro, em um determinado ponto, ele matou uma ave para impressionar os índios com um tiro. Esse fato causou um impacto enorme entre os seus dominadores, entre a tribo que o aprisionava, e ele passou a ser tratado como uma espécie de deus, apelidado Caramuru, que significa rigorosamente o filho do trovão. Então, ele impressiona, ele causa impacto na ingenuidade indígena e, de repente, de prisioneiro, ele se torna uma espécie de ídolo da tribo, de líder da tribo. É um fato histórico. Diogo Álvares Correia é um dos primeiros portugueses a chegar aqui. Ele realmente foi feito prisioneiro e realmente se tornou uma liderança local. E para afirmar essa liderança, ele vai casar com uma nativa. E nesse ponto, nesse momento da história de amor do Diogo Álvares Correia, apelidado de O Caramuru, filho do trovão, nós temos uma outra narrativa de caráter extremamente relevante dentro da nossa literatura. Mais uma história de amor de uma índia com final trágico. Dessa vez, a índia Moema, que ama o português Diogo Álvares Correia, conhecido pelos índios como Caramuru. Não podendo casar-se com ele, porque ele escolheu o Paraguaçu, Moema prefere a morte. Então nós temos aqui, de novo, um poema épico, abordando um fato histórico. O navegador Diogo Álvares Correia, que se tornou um importante português na Bahia. E dentro desse fato histórico, a relação desse português com os índios, na visão do Frei Santa Rita Durão sobre o povo nativo, nós temos uma história de amor com final trágico.
Na apresentação do Diogo Álvares Corrêa, na primeira estrofe, na estrofe 1 do livro, nós já temos uma visão, o início da visão do Frei sobre os nativos. Agora, acompanhem comigo a acentuação dessa visão, o preconceito acentuado do europeu, da visão católica sobre o nativo americano. Os 7, entanto, que do mar com vida chegaram a tocar na infame areia, pasmam de ver, na tuba recrescida, a brutal catadura hórrida e feia. A cor vermelha em si mostra tingida de outra cor diferente que os afeia. Pedras e paus de embiras enfiados, que na face e nariz trazem furados. O Caramuru, canto 1, estrofe 19. Observe nesse ponto lido, nessa estrofe lida, observe primeiro que se trata de uma oitava rima, a estrofe camoniana de Os Lusíadas. A, B, A, B, A, B, C e C. Nessa estrofe, nessa oitava rima, o eu poético descreve a fisionomia dos nativos, a fisionomia dos índios. E observem que ele não os descreve como seres bonitos, como seres perfeitos, como já foi feito anteriormente em outros pontos, como na carta, e será feito depois na obra de Zé de Alencar. Mas ele apresenta como indivíduos feios, a brutal catadura, hórrida e feia, pedras e paus de embiras enfiados que na face e no nariz trazem furados. Portanto, nada de exaltação, nada de destaque da beleza indígena. É uma visão europeia, uma visão católica sobre os nativos brasileiros. Segundo texto importante, fundamental da obra O Caramuru, a morte da Índia Lindóia. Quando Lindóia sabe do casamento de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, com Paraguaçu, ela e outras índias apaixonadas se agrupam, e quando o português Diogo parte para a Europa com a sua esposa, Paraguaçu, para desposá-la na Europa em rituais católicos, Moema e outras índias nadam atrás do navio. A maioria delas, as ondas do mar, trazem de volta à praia, mas Moema continua até a morte. A morte trágica por amor de uma índia é um tema recorrente, um tema ao qual o romantismo retornará. A literatura romântica retoma esse tema, por exemplo, em Iracema de Zé de Alencar, a morte trágica de uma índia por amor a um europeu. Acompanhem comigo a leitura do texto em que é narrada a morte de Moema. Enfim, tens coração de ver-me aflita, flutuar moribunda entre essas ondas. Nem o passado amor teu peito incita a um ai somente com que aos meus respondas. Bárbaro, se esta fé teu peito irrita, disse, vendo fugir. Ah, não te escondas, dispara sobre mim teu cruel raio. E ainda, indo a dizer o mais, cai num desmaio. O Caramuru, canto 10, o último canto, estrofe 41. Moema morre por amor. Portanto, nós temos aqui 2 poemas épicos de temática indianista. Uraguai, que tem uma liberdade, que não segue rigorosamente o modelo camoniano, e o Caramuru, que segue rigorosamente o modelo clássico. O Uraguai se aproxima estruturalmente da poesia romântica pela liberdade relativa que o poema apresenta. E ambos se aproximam do romantismo por retratarem um índio e por retratar a morte por amor, ok? Lembrando a vocês que a temática de Uraguai, a destruição dos 7 povos das missões, rendeu um dos melhores filmes da história, do diretor Roland Joffé, Palma de Ouro em Cannes, Oscar de melhor canção, o filme A Missão, com Robert De Niro protagonizando. É uma referência interessante, até para que vocês tenham consciência daquilo que ocorreu no noroeste do Rio Grande do Sul durante o século XVIII, durante a expulsão da Companhia de Jesus pelo governo do Marquês de Pombal. Ok? Tchau, até a próxima.